Fala assim: eu sou uma pessoa fértil que frutifica para a glória de Deus. Nós não somos estéreis. Amém? Nós não somos estéreis. Nós somos férteis. Nós somos geradores de vida. Você é pai de multidões. Você é influenciador de vidas. Você foi chamado para isso. Esse tempo é nosso, para nós influenciarmos, para nós levarmos o Evangelho, porque através do Evangelho, vidas são curadas, são libertas, são transformadas. E o Senhor convoca cada um de nós para sermos portadores da sua mensagem, portadores da glória de Deus. Então vamos meditar. João capítulo 15, versículo 5, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo na Arque, mas tem algumas passagens que vai ser na Ara, tá bom? João 15, versículo 5, fala o seguinte: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Se nós estamos nele e ele está em nós, nós vamos dar muitos frutos para a glória de Deus. E fazendo uma análise rápida aí desse ano de 2023, já estamos chegando na quinzena de outubro, não é isso? Falta pouco para findar o ano. Como é que está o teu celeiro espiritual? Hein? Hã? Quantas vidas você foi aquele que influenciou para ganhar para Jesus? Você se colocou à disposição do reino? Você se dispôs a trabalhar e frutificar para Ele? Irmão, sabe o que tem que ter dentro de nós? Uma inconformidade. Mas uma inconformidade não é porque de repente eu não consegui comprar aquela roupa que eu queria, conquistar aquela situação financeira. Não, uma inconformidade de repente de não estar produzindo mais para Jesus. O Senhor quer despertar em nós uma fome, uma sede por almas, porque Jesus está voltando, amém? E Ele conta com todos, com o corpo, com a igreja, com cada um de nós, para levar o reino de Deus. E é interessante quando nós vamos começar a analisar sobre essa palavra frutificar, gerar, produzir. Sabe, nós vamos ver que não conseguimos fazer nada sozinho. Não tem ministério de uma pessoa só, gente. Não tem. Ministério solo não tem na obra de Deus. Porque até mesmo na criação, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos realizando a construção do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos construindo o universo. E Ele construiu o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo construiu o homem juntos. E vamos ver isso na palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28. E disse Deus, façamos. Então esse verbo está no plural. E no original esse façamos é mais de um. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Eram mais de dois no sentido. Então eram os três juntos, criando todas as coisas. E ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? A pergunta que eu faço para a igreja hoje, o Senhor mandou só o Adão fazer as coisas? Façam, vocês dois, macho e fêmea, unidade. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer para nós aqui essa noite, para nós frutificarmos, para produzirmos para Deus, é na unidade, é na comunhão,
Nós precisamos um dos outros. Amém? Nós não somos pessoas independentes, nós somos dependentes de Deus e precisamos da unidade um do outro. A beleza da obra de Deus é feita em conjunto, em harmonia, trabalhando junto para a criação daquilo que Ele tem. Então, sabe algumas pessoas, elas querem uma igreja muito grande. Para quê? Para entrar e sair e não ser vista, não ser notada, não fazer parte de um corpo. E aí, ao observar essas pessoas, vocês observam, elas frutificam para Deus ou não? Sim ou não? Elas prosperam no reino de Deus? Elas constroem no reino de Deus? Não há construção sozinha no reino de Deus. Nós temos que nos envolver com o corpo. Nós temos que nos envolver um com os outros. É nessa unidade que Deus vai operando, vai multiplicando. Ele deu uma ordem, nós vamos ver que essa ordem de frutificar, de multiplicar, está desde o Éden. Nós vamos ver em toda a Bíblia o Senhor ordenando para fazer discípulo. Então a ordem para nós nós temos que frutificar, nós temos que multiplicar, mas é na comunhão. É na comunhão, é na unidade, é no relacionamento um com o outro. É juntos que iremos fazer. Não podemos fazer nada sozinho. Por quê? Porque Jesus, o Senhor Deus, falou, não é bom que o homem viva só. Vamos ver isso? Gênesis 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. E disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, isolamento, irmãos. Algumas pessoas pensam assim, eu vou me isolar para me proteger. Eu vou me isolar porque eu já me envolvi e eu fui ferida. Queridos, como o pastor ministrou domingo, deixando as ofensas. Quantos de nós já fomos ofendidos, mas também fomos ofensores? Amém ou não amém? A vida é assim. Agora, não é por isso que nós vamos nos isolar. Porque não é bom. O Senhor fala, não é bom, não é saudável. Quando uma pessoa ela anda em isolamento, ela é facilmente enganada pelo inimigo. E foi assim que aconteceu. Vocês lembram da queda do homem? Mas como é que ocorreu essa queda? Primeiro, Satanás chamou a Eva, em particular. E ali começou a seduzi-la, persuadindo a tomar uma decisão sozinha. Olha o perigo do isolamento. O inimigo ele encontra acesso, o inimigo ele encontra facilidade, o inimigo ele encontra brecha para entrar. Então, o isolamento traz prejuízo, o isolamento não frutifica, o isolamento traz queda. Vamos ver isso? Gênesis 3, do versículo 1 ao 6. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos, é na área agora, tá? Por favor. Que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os olhos, como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E qual foi a consequência disso? A queda. Perda de uma vida eterna. Perda da comunhão com Deus. O isolamento, gente, traz para nós perdas irreparáveis muitas vezes. A gente perde a comunhão com o Senhor sendo isolado. Sabe por quê? Porque é importante o outro. É importante muitas vezes as diferenças. Porque nas diferenças nós crescemos. Irmãos, quando nós convivemos ali, marido e mulher, no casamento, olha só, um é diferente do outro. Mas nessas diferenças, eu vou aprendendo a lidar com o meu marido vai aprendendo a lidar comigo, eu vou crescendo e amadurecendo, aprendendo, e ele vai aprendendo.
É nas diferenças que nós somos aperfeiçoados. É na diferença que nós vamos construindo juntos. Agora, a pessoa que de repente diz, não, eu não quero, né? Eu estou muito bem sozinha. E aí vai perdendo o projeto do que Deus tem. Sabe? Não, eu não quero me relacionar com fulano, com ciclano, eu não quero me aborrecer. E vai se isolando. E vai se afastando não só de pessoas, mas vai se afastando da comunhão com Deus. Porque esse isolamento de Eva deu legalidade para o diabo entrar, para sugestionar, e a consequência, o afastamento de Deus. A Bíblia fala que o Senhor ia ter com Adão toda a tarde. Tinha comunhão com ele. Mas a partir da queda, a comunhão foi quebrada. E o Senhor não opera na divisão, gente. Não tem como crescer nada. Não tem como produzir nada grande, lindo, sozinho. É necessário, mesmo diante das diferenças, mesmo diante, às vezes, dos desacordos, mas que se possa entrar em comunhão, em acordo, para que se frutifique, para construir algo. Na divisão, Deus não opera. E é perigoso demais. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Preste atenção numa coisa. O Senhor ama tanto vidas que entregou a sua vida por elas. Nós temos que amar pessoas, irmãos. Apesar de todas as diferenças que possamos ter aí um com os outros. Se Jesus nos amou, e esse amor foi derramado no nosso coração, para construirmos algo para Deus, para frutificarmos para Deus, nós temos que amar pessoas. Nós temos que amar vidas. Sabe? O bom da visão, a visão que é de Deus, que nós vamos falar um pouquinho hoje, de trabalhar com pequenos grupos, trabalhar em célula, porque ali nós estamos tendo contato um com o outro. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o coração do nosso irmão, de desfrutar as alegrias, né, Tati? E também os momentos de luta. Agora, em um local onde falamos que somos irmãos, mas você não tem comunhão um com o outro. Você não sabe como é que está a vida do outro. Você não se preocupa em orar e ajudar o seu irmão em oração. Você, de repente, não suporta as diferenças. Você quer evitar contato, porque você não quer se aborrecer, você não quer se ferir. Deus não opera nessas coisas, irmãos. Deus não trabalha no isolamento, mas Deus trabalha na comunhão. Amém? É na comunhão. E Ele quer nos amadurecer para isso. O amadurecimento vem nas diferenças. O amadurecimento vem em estarmos juntos construindo algo, errando e aprendendo, mas dependendo de Deus. Agora, se sempre nos isentarmos, não quero me envolver com nada na igreja. Não, eu não quero construir família. O que você vai construir na vida então? Vai ficar um isoladão? Solitário? Isso é muito perigoso, irmãos. É onde trabalha o diabo. Então, tem uma frase do pastor Carlitos Paz que eu quero trazer para a gente aqui essa noite. Ele falou o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, não é grande. Pegaram isso? Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, não é grande. E eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja, que é o projeto de Deus nessa terra, não é pequeno, é grande. E por ser grande, nós precisamos um dos outros. E por ser grande, nós temos que nos dispor sabe, arregaçar as nossas mangas e nos colocar em unidade para frutificarmos para o reino de Deus. É o que vamos levar dessa terra. Então nós estamos aqui cumprir um propósito. Estamos juntos aqui para um único propósito, para a glória do nome do Senhor. E no reino de Deus, irmãos, cada um tem a sua função. E é Deus que opera o crescimento. Vamos ver isso? 1 Coríntios 3, versículo 6. Olha o que Paulo fala aqui. Essa igreja de Coríntios, ela estava tendo uma divisão de ideologias. Uns falavam que era de Paulo,
outros falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Cristo. Começou um partidarismo, umas divisões. E nós acabamos de ler no versículo anterior que Deus não opera na divisão. O reino dividido não subsistirá. Trazendo para nós, Deus está implantando as células. Cada célula com a sua liderança. Mas não é porque estamos organizados em células que nós somos partidos, amém? Brigando um com o outro, disputando um com o outro, tendo preferência de um ou outro. Nós somos um só corpo. Aleluia! Nós estamos todos juntos em uma grande construção. Qual é a grande construção? Do reino de Deus aqui na terra. Nós somos participantes de uma obra única. É o reino de Deus. Nós realizamos as nossas funções. Deus utiliza os nossos talentos, as nossas habilidades, mas estamos em um só propósito. Então, para resolver essas questões de divisão, Paulo ele trouxe uma palavra lá em Coríntios. Ele falou o seguinte, 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, mas ficou só em Paulo plantando a igreja, abrindo a igreja. Apolo regou. Mas quem é que dá o crescimento? Hein, meu irmão? É Deus, porque se Deus não fizer crescer, não é o homem que possa fazer. Cada um de nós, de repente, você plantou. Pastor Luiz aí, plantando a igreja, cavando o poço. Vocês estão regando, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Não tem o ministério de uma pessoa só. Não é o eu faço. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que nós, como corpo, realizamos juntos. Amém? Lembra da criação? O Senhor já nos dá o exemplo desde a criação do universo, do mundo. Façamos o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não falou, eu, Deus, somente na persona de Deus, vou fazer o mundo. Não, é façamos. E quando ele dá uma ordem, ele fala para o macho e fêmea, junto, em unidade, vão e multipliquem, e frutifiquem, e governem, amém? Porque não tem o eu, porque eu fiz, é porque nós juntos estamos em uma grande missão para a glória do nome do Senhor, amém? Para a glória do nome de Deus. Gente, Jesus quando veio para a terra, ele veio em forma de homem, amém ou não amém? Mas ele era Deus, é ou não é? Mas Jesus, ele não poderia, como Salvador do universo, chegar como esses super-heróis aí, né? E resolver o problema sozinho. Diabo, vem cá que eu vou pisar na cabeça, na tua cabeça. Satanás, e não sei o quê, e pá. Quando ele veio, ele levantou uma equipe. Gente, olha só o exemplo que Jesus nos traz. Ele veio e quando ele começou a realizar o seu ministério, ele começou a levantar homens para ir junto com ele realizar uma missão. Amém? Ele não poderia ir sozinho realizar todas as coisas, mas ele levanta pessoas. Amém? Porque não existe ministério de uma pessoa só. Não é o que eu faço, é o que nós juntos realizamos. Amém? Vamos ver isso, gente? Mateus 4, do versículo 19 ao 20. Vamos permanecer na área mesmo, tá? Por favor. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então o Senhor Jesus levanta homens para quê? Para ser pescadores de homens. O Senhor nos levanta para frutificarmos para Ele outras vidas. É ovelha gerando ovelha. Amém? É ovelha gerando ovelha. Ele fala, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Então, a bênção, a frutificação,
o nosso ministério florescer, só vai acontecer na unidade. Amém? Em harmonia. Salmo 133, no verso 1 ao 3, vai falar isso. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Preste atenção nesse salmo que é maravilhoso. Agrada ao coração do Pai a igreja viver em unidade. Agrada ao coração do Pai estarmos unidos em uma visão. Agrada ao Senhor. É como um cheiro agradável às narinas de Deus. A igreja, quando está unida em um propósito, em uma visão, está agradando. E ao agradar a Deus, Ele derrama sobre nós. Ele começa a derramar bênção. Ele começa a derramar óleo. O que significa óleo? Unção. Uma igreja unida é uma igreja ungida. Amém? Uma igreja unida é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. O óleo representa também o Espírito Santo. Porque não adianta só ter habilidade. Não adianta somente eu gastar tempo em estudo se não tiver a unção e a graça de Deus. Porque para gerar vida tem que ter unção. Amém? E olha que interessante essa sequência desse salmo. A igreja unida agrada o coração de Deus. Ele começa a liberar unção. Primeiro sobre quem? Qual a figura aqui que nós lemos? Sobre? Quem quer falar? Arão. E quem era Arão, irmãos? Era o sumo sacerdote. Entenda isso. Olha que revelação que tem esse salmo para nós. A igreja, quando está unida em um propósito, agrada a Deus. E ele começa a liberar unção sobre o líder. Ele começa a liberar unção sobre o pastor. Ele começa a liberar visão, estratégia. Ele começa a liberar vida sobre o pastor. Amém? Um líder ungido. E o que acontece com o líder ungido? Fica a unção só para ele? Vai derramando. Amém? Olha que coisa linda. É como óleo precioso. É uma unção que desce sobre o quê? Sobre a cabeça e vai descendo sobre a barba de Arão, sacerdote. Mas não fica só ali. E desce para a gola das suas vestes. Então, imagina as suas vestes como corpo, a igreja. Vai derramando a unção sobre o líder e a igreja vai sendo alcançada por aquela unção. Vou falar uma coisa para vocês. Espiritualmente, a nossa vida, ela pode ser abençoada. Também dependendo do local onde você congrega. Sabia disso? É claro que não é a responsabilidade só do local. Mas tem locais onde tem uma unção, onde tem uma vida, onde tem uma presença de Deus, aquilo ali vai sendo derramado sobre a vida dos irmãos. Vidas que antes estavam travadas, começa a destravar, começa a prosperar, começa a organizar, porque é uma unção que vai sendo liberada. É uma vida que está sendo liberada. E também tem situações que às vezes o local é tão oprimido, irmãos. O local é tão pesado. O local está tão fora da palavra. O líder muitas vezes está fora da visão, está cego espiritualmente. E o corpo sofre também com aquilo. E aí você vê vidas amarradas, vidas que não rompem, vidas que são oprimidas. Sabe, irmãos, é uma coisa estranha, é um peso. Tem lugar que você entra, você sente um peso espiritual. E tem lugar que você entra e você sente uma unção, uma glória, uma presença. O que é isso? É o que Deus libera. Mas como Deus libera isso? Através da unidade do corpo de Cristo. É um cheiro agradável ao Senhor. E Ele começa a ordenar vida. Então nós, como líderes, o que nós temos que levar à igreja? Nós estamos aqui para um propósito. Amém?
Nós não somos só espectadores, nós estamos aqui somente para avaliar como foi o culto, ou só para tirar poeira do banco. Nós somos esse corpo de Cristo na terra para realizar a sua vontade, frutificar para a glória do nome dele. Todos juntos, trabalhando para um propósito. A missão não é só do pastor, não, é do corpo, é da igreja, é em unidade, é em uma visão, para um propósito, para frutificar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? É tão interessante, eu estava vendo o Douglas Gonçalves falar sobre o poder da unidade, e ele estava falando sobre a vida de Jacó. E Jacó, ele foi egoísta desde o ventre. Jacó, desde o ventre, ele queria o seu benefício. Tanto é que ele ficou puxando o pé do irmão. Não é isso? E ele roubou a bênção do irmão. Ele queria a bênção para ele. E enquanto Jacó, presta atenção, enquanto Jacó estava preocupado somente com a sua bênção, o que acontecia? O que aconteceu com a vida dele? Ficou tudo amarrado. A minha bênção. A minha primogenitura. O meu. Até que, ao encontrar com o Senhor no Val de Jaboque, aquela luta ferrenha que ele teve com o próprio Deus, o Senhor pergunta em certo momento qual o seu nome. Ele relata, é Jacó. Ele relata ali o que significa Jacó. Os irmãos já sabem, a maioria, né? Enganador, usurpador, 7-1, não é isso? E aí o Senhor falou o seguinte para ele: agora você não se chamará mais Jacó. Qual é o nome que Deus dá? Israel. E o que significa Israel? Príncipe de Deus. Sabe o que o Senhor estava falando para ele? Você até então só estava se preocupando com a sua bênção. Mas agora eu vou derramar bênção sobre a sua vida, mas não é só para você. É para você governar uma nação. O seu nome agora é Príncipe de Deus. Você é príncipe porque tem uma nação, amém ou não amém? E ele é um dos pais da fé. Entendam? Sabe, irmãos? O nosso erro, muitas vezes, é que ficamos na caminhada espiritual preocupados somente com os nossos interesses. Não que Deus não vá nos abençoar. Mas é dando que a gente recebe. Nós só crescemos em unidade, é junto e misturado, é nós, não é só o eu, meu, não. Somos nós juntos. Vamos crescendo para a glória do nome do Senhor. Amém ou não amém? Então, nós vamos ver agora aqui os benefícios, né? Deus, ele traz para nós benefícios, queridos. Agora, também traz prejuízos para aqueles que querem se isolar. Sabe os prejuízos que são? Provérbios 18, versículo 1. Provérbios 18, 1. O solitário busca o seu próprio interesse. E o que acontece? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E quem é a sabedoria? Ele é a sabedoria. Se eu quiser levar minha vida, não, a minha vida sou eu e acabou e ponto. Não quero saber, não quero me envolver, não quero relacionamento. Você está tomando uma atitude contra a própria sabedoria de Deus. Porque o Senhor falou, não é bom que o homem viva só. Deus, se vocês forem ler o propósito que Deus levantou Davi, o Senhor levantou o Davi para governar. Mas ele falou, eu levanto Davi para abençoar o meu povo. Sabia que você foi levantado para abençoar as vidas que estão ao seu redor? O Senhor falou com Abraão, você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar, amém? Mas tu também serás uma bênção. Eu te abençoo e você será uma bênção. Então você é a bênção de Deus na terra para vidas que estão ao seu redor. Você é a bênção que Deus estabeleceu para mudar realidades. Aleluia!
E é na unidade, queridos, é na unidade, porque é muito perigoso realizarmos a obra de Deus sozinho. Então, nós temos que entender que juntos, o que tem junto? Força. Amém? Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós temos ânimo. Juntos nós crescemos. E juntos nós frutificamos. A gente vai ler aqui Efésios, no capítulo 4. A gente vai perceber que Deus dá uma direção para essa igreja para crescer em maturidade. Vamos ver isso? Efésios 4, do versículo 1 ao 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. É tão legal quando a gente para ver que Paulo, ele não está simplesmente orando. Não é uma oração assim, ele está rogando. Ele está clamando com muita intensidade. Sabe o que ele clama aqui? Que nós possamos ser dignos da vocação, porque você é bênção de Deus aqui na terra para a vida de alguém. Você é a bênção de Deus estabelecida aqui na terra. E Paulo está falando o seguinte: eu rogo para que vocês entendam a sua vocação, que vocês possam ser dignos da vocação qual vocês foram chamados. E ele continua aqui no versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o ministério não sou eu que faço, mas nós, com toda humildade, com mansidão, longanimidade, ânimo longo. E ele fala uma palavrinha aqui maravilhosa: suportando-vos uns aos outros em amor. O que é suportar, igreja? Vocês estão sentados sobre uma cadeira. Essa cadeira está suportando o peso de cada um de vocês. Amém ou não amém? Porque se não suportar, o que acontece? Cai com o bumbum no chão. E o Senhor nos chama para dar suporte uns aos outros em amor. Porque Deus é um Deus de unidade. Deus não é um Deus solitário, de uma obra de um homem só. É um ao outro, ajudando, suportando. E ele fala aqui, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, muitas vezes, para andar em unidade, para que frutifiquemos para Deus, nós temos que ser esforçados e diligentes. Porque fazer o bem cansa, diz a palavra de Deus. Amém? Mas em Deus, nós vamos suportando em amor, realizando a vontade dEle. Aleluia! E ali, queridos, sabe, perseverando na unidade pelo vínculo da paz. E ele fala aqui no versículo 4. Há somente o quê? Um corpo. Nós. É o nós, somos nós, corpo de Cristo. Há um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. E é tão interessante que Paulo, um mestre da palavra, ele vai trazer para nós um entendimento muito claro de como funciona o corpo de Cristo. Ele faz uma comparação com o corpo humano. Nosso corpo, nós temos vários membros, amém? Cada um com as suas funções, mas está dentro de um só corpo. Onde a cabeça governa os movimentos. Onde a cabeça dá ordem para todo o funcionamento dos órgãos, dos membros desse corpo. Nós, como igreja, o cabeça é Cristo Jesus. E nós somos membros desse um corpo. Para fazer um objetivo. Cumprir o que o cabeça direciona. Então vamos ver isso na palavra de Deus. 1 Coríntios 12.
do 14 ao 23, é muito interessante essa palavra, é muito clara isso que ele vai ministrar ao nosso coração. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí começa, olha só que interessante, gente. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, imagina, cada um com a sua função. Aí o pé está lá falando, eu não sou mão, hein? Então não sou do corpo, é isso? De repente você tem uma maneira diferente, um temperamento diferente, mas não é por isso que você é diferente do seu irmão que você não faz parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Nem por isso deixa de ser corpo. Versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? De repente Deus te deu uma habilidade, um talento, e você está assim, mas eu queria a habilidade de fulano. Meu irmão, Deus deu para você. Deus conta com você nessa área que Ele te colocou. Amém? Ele conta com o teu jeitinho, com a tua personalidade, com a tua habilidade. Ele conta com você. Você é especial demais para o funcionamento desse corpo. Agora, se nós não olharmos as nossas habilidades, aquilo que Deus confiou em nós, ficarmos só... Não, porque eu queria fazer isso. Não, faça aquilo que Deus te confiou. Funcione da forma que Deus te chamou. Amém? Se todo o corpo fosse olho, versículo 17. Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então, queridos, não tem melhor, maior, porque tudo faz falta. Traga para o seu corpo. Quando um órgão seu não está funcionando bem, um órgão que de repente não é tão visível, mas se ele começa a falhar, ele danifica todo o funcionamento do corpo. Só que muitas vezes nós só valorizamos quando aquele órgão não está legal, quando não está funcionando. Amém? Mas Deus sabe o valor de cada um. E é tão interessante isso, porque cada um funciona de um jeito. Então, vou fazer uma dinâmica com vocês aqui. Amém ou não amém? De repente, o teu cérebro dá uma ordem. Você está com sede. Eu estou com sede. De verdade. Agora, para eu matar a minha sede, para eu cumprir um propósito, eu tenho que fazer basicamente que 2 órgãos do meu corpo funcionem. Por exemplo, a mão, não é isso? Eu tenho que, para segurar o copo, eu tenho que fechar a minha mão. Amém ou não amém? Agora, para beber água, eu tenho que abrir a minha boca. Funcionamento diferente. Eu fecho a mão e abro a boca. Mas qual foi o propósito? Um só, beber água. Agora imagina, se a mãozinha, falasse para a boca: ô boca, o cabeça mandou fechar e você está abrindo. Aí a boca falasse para a mão: não, mão, é para abrir, não é para fechar. Imagina essa discussão. A mão falando que a boca tem que fechar porque o cabeça, que é o cérebro, mandou ela fechar. Mas o cabeça, que é o cérebro, mandou a boca abrir. Amém? Para quê? Para realizar um propósito. Amém ou não amém? E o que acontece? Às vezes no corpo de Cristo a gente fica perdendo tempo, discutindo. Não, porque eu acho que tem que ser desse jeito. Espera aí, qual o propósito que Deus mandou?
com a habilidade que Deus te deu. Você é um membro específico e você tem uma habilidade. E há um propósito. Então você realiza aquilo que Deus mandou você realizar. E eu vou realizar a direção que Deus deu para eu realizar para um único propósito. E no nosso caso, para a glória do nome de Deus. Para ganharmos vida para Jesus, para frutificarmos para Jesus. Porque discussões tolas, discussões vãs que não levam a nada, só causam divisão no corpo, não frutifica, não opera, não gera. E nós temos que entender dessa grande engrenagem do corpo de Deus. Você com sua personalidade, com o seu jeito de lidar, mas com uma direção, você vai ganhar vidas para Jesus. Você vai trabalhar para o reino, onde o Senhor te colocou, onde o cabeça está te direcionando. Realize a função daquilo que Ele colocou em suas mãos para fazer. Amém? Nós não podemos ficar discutindo com aquele, que direciona todas as coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós temos que entender que o Senhor tem algo maior para realizar em nosso meio. É o crescimento do reino de Deus. É a obra do Senhor. Mas a igreja com uma visão correta. Por que nós estamos aqui? O Senhor nos chamou para fazer o seu ID. Vamos ver lá? Mateus, é a nossa passagem aí, 28 do 19 ao 20. Jesus aproximou-lhes e falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A Deus foi dada toda a autoridade. Amém? Ele é o cabeça. Amém ou não amém? Imagine, nós fizemos agora uma dinâmica sobre a movimentação dos nosso órgão aqui, a boca, a mão. Mas quem deu o comando? Não foi o cabeça? Não foi o cérebro? O Senhor está dando um comando para nós. A Ele foi dada toda a autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, Jesus morreu para um propósito. Para que nós agora, através do nome dele, juntos, como igreja, como um corpo, venhamos a cumprir a sua missão, que possamos frutificar, ganhar vidas, fazer discípulos, levar ao batismo e continuar cuidando, ensinando e produzindo mais para a glória de Deus. Porque Ele espera isso. Sabe, Isaías é um livro profético. Isaías é um livro que fala muito do Messias. Isaías 53, olha só, no versículo 11. Ele espera essa resposta do sacrifício dele naquela cruz. Ei, nós não podemos ser estéreis. Nós temos que frutificar, nós temos que gerar, nós temos que cuidar de vidas, porque esse é o propósito do Senhor, é para isso que Ele morreu. Amém? Olha o que fala aqui Isaías 53, 11. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor, Ele quer ficar satisfeito, irmãos. Ele está olhando para nós, sabe? Ele quer ter contentamento e satisfação e falar assim: valeu a pena. Eu morri por eles. Eu levei os pecados dele, mas eles estão cumprindo a direção, a ordem que eu dei para eles aqui na terra. E Ele vai ficar satisfeito. Quem está disposto a agradar o coração do Pai? Amém? É muito mais, irmãos. A nossa vida aqui é muito mais do que somente os meus interesses. O que eu quero fazer. Não, é o que Ele quer. Aleluia.
e realizando o que Ele quer, Ele supre todas as nossas necessidades. Buscando o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, Ele fala que as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque muitos estão numa eterna insatisfação, porque trocam a ordem dos fatores. Porque se preocupa às vezes somente com consigo e não com o próximo. Então, o Senhor, Ele quer ficar satisfeito. Sabe, queridos, nós vamos ver que quando a igreja, no livro de Atos, que é Atos é a história da igreja, da implantação da igreja. Nós vamos ver como é que começou a ser organizada a igreja. E a Bíblia fala que a igreja era organizada nas casas e no templo. Sabe onde as pessoas só iam para o templo? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas só iam adorar a Jesus no templo. Mas no Novo Testamento, através de uma direção do Senhor de fazer discípulo, de cuidar de vidas, a igreja agora do Novo Testamento, sobre a graça e o favor de Deus, como é que ela começa a ser organizada? Nas casas e no templo. Vamos ver isso? Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, gente? A gente cuida. Sabe por quê? Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos um dos outros. E em nossas casas, quando a gente abre a nossa casa para entrar na presença de Deus, aquele lar é um lar para salvar vidas. O seu lar agora é um farol do Senhor, é uma luz de Deus em meio a densas trevas desse mundo. É um lugar onde as pessoas vão e vão ser cuidadas, e vão ser orientadas, e vão ser amadas, e vão ser preparadas para quê? Para elas que cuidem de mais pessoas. Porque assim orientava o Senhor. Eles se reuniam no templo e nas casas e compartilhavam o amor. E o que acontecia? O Senhor acrescentava dia a dia aqueles que se havia de salvar. Amém? Então nós temos que entender o que diz a palavra de Deus. A igreja de Cristo não nasceu só tendo culto. Em Atos você não vai ver a igreja só tendo culto no templo. Não, não. Casa e templo. Amém ou não amém? Por quê? Pessoas precisam de pessoas. Gente, vou ler para vocês aqui os benefícios que são de nós abrirmos a nossa casa e cuidar de vidas. Olha o que acontece. Olha que coisa linda. Você se aproxima mais das pessoas. Amém ou não amém? É um momento de proximidade? É diferente. Um culto acaba, vai cada um para os seus lares, aquela correria, a gente não tem contato. Mas dentro do lar, a gente está compartilhando vida. A gente está compartilhando história. A gente está dividindo lutas. Quantas vitórias que acontecem na cadeira da bênção. E a gente se alegra com os irmãos. A gente chora um com os outros. A gente está ali unido, ajudando um ao outro. Porque nós não somos o ministério de uma pessoa só. É o nós. Amém? Em casas, nas células, as pessoas são mais acessíveis. Os não crentes, é mais fácil você chamar para ir na sua casa em uma reunião do que você chamar para ir num culto na igreja. Pessoa que está no mundo, você fala para ir para a igreja, vai querer me prender. Mas se você fala, vamos lá em casa, está tendo uma reunião, depois a gente faz um lanche, você de repente precisa de uma oração, a gente faz oração por você. Olha que coisa maravilhosa. Então dá mais acessibilidade para as pessoas que estão aí no mundo.
nas células, as pessoas são mais receptivas aos novos da fé. É ou não é? Porque quando entra um visitante, é o oxigênio da célula e a gente fica todo animado. Mas o que acontece às vezes nos templos? Ih, que pessoa esquisita. Ih, vem com essa roupa. Ih, não é do nosso clã não, hein? Não é do nosso clã. E na célula, quando entra, gente, a gente abraça. Meu irmão, você é um amado. Jesus estava esperando por você. Você é um querido. Amém? As pessoas, elas recebem de uma maneira melhor. Nas células, se comunicam com mais frequência com aqueles que são os mais novos no rebanho, não é? Você manda um zap. E aí, meu irmão, conseguiu aquele negócio? Como é que está sua mãe? Está melhor? Você tá... É diferente. Imagina, só o pastor, de repente, ter ali, né, a revelação do Espírito Santo, como está a vida de cada um, e ficar mandando um atendimento. E aí, meu irmão, como é que dá? Não dá, gente. Mas num grupo menor, você está sabendo o que o teu irmão está passando, e aí você acompanha melhor. Amém? As pessoas são acompanhadas, assistidas. Facilita o processo de aprendizado, é ou não é? Não é melhor? Encaminham e integram os novos convertidos ao corpo da igreja. E aí a pessoa que já está indo na célula, já está ali entronizada, ela começa a sentir desejo de visitar um culto. Ela começa, caramba, deixa então um dia eu vou fazer uma visita lá na sua igreja para saber como é que é. E você começa a interagir sabe, e colocar, né, essa pessoa no corpo de Cristo. E integrar. E outra coisa, gente, o amor de Deus vai nos curando. Amém? No amor nós somos curados. E aí, com a cura, o que nós nos tornamos? Ovelhas saudáveis. E ovelha saudável dá cria. Ovelha saudável dá cria. E daqui a pouco, cada ovelhinha está gerando mais ovelhinha, está gerando mais ovelhinha. E o reino de Deus crescendo sobre a terra. E essa é a vontade do Senhor para nós. Amém? Então, para frutificarmos, sendo saudáveis, nós temos que ter relacionamento com Deus e relacionamento um com os outros. Grave essa frase. Igreja é uma família. É um lugar para pertencer. Amém? A igreja é uma família, né? Eu senti da família da Tati ontem lá, compartilhando da alegria dela. É a minha família, amém? E a Bíblia fala, né, que há amigos mais chegados do que muitos irmãos. E como é bom estarmos juntos, amém, gente? E olha só, sabe o que significa comunhão no grego? Significa koinonia. E essa palavra koinonia é negócio em comum, negócio junto. É compartilhar a vida, é compartilhar um com os outros, estar em comunhão, em koinonia. E aí nós vamos frutificando para a glória de Deus. E eu quero, nesse momento, concluir essa mensagem com essa palavra. E te convido para ficar de pé, em nome de Jesus. Amém? Há um estudo que fala o seguinte: igrejas que frutificam no mundo inteiro, pegue isso. Igrejas que frutificam no mundo inteiro são lideradas por gente que entendeu que não é sobre eu, não é o meu ministério, mas é sobre nós. Nós, juntos com Deus, realizamos a obra de Deus. Não faz nada grande sozinho. E se faz porque não é grande. Amém? João 15, do versículo 1 ao 3. Nós vamos concluir essa mensagem. Jesus falando para nós: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 8 agora. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Amém? Amém? O Senhor veio para fazer discípulos. Agora, para sermos discípulos de Jesus, Ele fala aqui uma condição. Que nós venhamos a dar o quê? Muito fruto. Muito fruto. Se há algo na sua vida, de repente, algum sentimento de incapacidade, algum medo de relacionamento, deixa o Espírito Santo curar a sua alma nessa noite. Ele fala que quer limpar. E nós já somos limpos pela palavra. Amém? Deixa Ele cuidar de você, para que você seja um ramo bem frutífero para a glória de Deus. Eu quero orar por você essa noite.